E então esse pai tem todo o interesse do mundo em fazer com que essa criança tenha um grande aprendizado. Embora educar os filhos em casa já tenha sido a regra num passado não muito distante, hoje no Brasil ela não é reconhecida, tanto pela falta de legislação específica, quanto pelo entendimento do STF no julgamento de setembro de 2018. Mas se depender do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, pelo menos aqui em Santa Catarina, está sendo discutida a possibilidade de dar às famílias o direito à escolha de fazer ou não o homeschool. Sou Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos episódios. E desde já te convido a assinar o nosso feed para não perder nenhuma publicação e também para indicar este podcast para todos os seus amigos e nos ajudar a levar este conteúdo para mais pessoas. O bate-papo de hoje será com o deputado estadual de Santa Catarina pelo Partido Novo, Bruno Souza. Ele, que entre outras bandeiras, também é um grande defensor do direito das famílias escolherem educar os seus filhos em casa, ou seja, praticar o homeschool. Tanto que em fevereiro de 2019, propôs o projeto de lei complementar 03/2019 para alterar a lei complementar 170/1998 e assim dar a permissão para as famílias escolherem o direito ou não de educar os seus filhos em casa. Este projeto recebeu no último dia 2 de junho de 2020 o parecer favorável pela CCJ. Deputado, antes de mais nada, desde já agradeço a sua disponibilidade e para começar, o senhor poderia compartilhar conosco por que defende o direito ao homeschool, visto como tabu no Brasil, e isso certamente deve render muitas críticas ao senhor? Sem dúvida, é um tabu, mas eu agradeço, por isso eu agradeço a oportunidade de falar sobre o tema. É um tabu, mas é um tabu porque o Brasil é um país que não conhece muito princípios de liberdade. Nós temos aqui uma formação extremamente autoritária e onde, geralmente, infelizmente, por muito tempo, o que reinou foi o seguinte: eu não gosto de algo, eu não quero fazer algo, então eu não quero permitir que o meu vizinho faça algo. Eu não quero fazer homeschooling, eu não quero fazer educação domiciliar, então eu não aceito que o meu vizinho faça. Ora, escolha familiar do seu vizinho. Nada. Isso diz respeito à família dele, não diz respeito à sua. Mas, aqui no Brasil, justamente o contrário que impera. Eu não gosto de fazer, então eu quero uma lei, quero que o Estado persiga quem faz. Então, não é que eu quero fazer homeschooling ou que eu quero substituir a educação domiciliar, nada disso. Eu não tenho filhos, mas eu quero viver em um país livre, em um país com liberdade. Assim como a maior parte dos países desenvolvidos, não à toa, são países livres também. E não à toa também, esses países desenvolvidos e livres também permitem a educação domiciliar. O Brasil é uma triste exceção. O Brasil está junto com os países autoritários, que não permitem a educação domiciliar. Por isso, a minha defesa da educação domiciliar como um direito, porque, afinal, é o direito à liberdade. Apenas isso. É uma manifestação da liberdade. E, como manifestação da liberdade, eu tenho que defender a educação domiciliar. Então, o senhor não defende a implementação do homeschool, longe disso. O senhor defende apenas o direito da família escolher querer praticar o homeschool, né? Para mim, isso é uma questão subjetiva. Se a família quer fazer homeschooling ou fazer educação domiciliar, isso aí vai de cada um. Isso está na subjetividade da questão. Uhum. O que nós temos que defender é a liberdade de quem quiser possa fazer. Quem quer fazer tem que poder fazer. Essa é a questão. Não tem que ter o Estado perseguindo uma família que faça essa decisão. Deputado, e quanto ao prazo de apreciação do seu projeto, se passaram mais de 1 ano e meio desde que o senhor propôs até que ele fosse apreciado pela CCJ. O senhor acredita que esse prazo ele se estendeu muito tempo por ser um tema novamente tabu e ele só foi apreciado agora por conta da pandemia, que acabou trazendo as aulas digitais à tona? E não é um homeschool que a gente faz hoje, não é um EAD, mas será que isso influenciou e apressou um pouco a apreciação do projeto? O projeto, provavelmente demorou para tramitar, porque realmente é um tabu. Se Santa Catarina aprovar esse projeto, seremos o primeiro estado do Brasil a aprovar, a regulamentar a educação domiciliar. Então, claro que por ser um projeto delicado, um projeto que, infelizmente, é polêmico, na minha opinião, não tem nada de polêmico nele, mas majoritariamente é considerado polêmico.
Então, claro que isso atrasa um pouco a tramitação. E sim, é claro, a coronavírus, essa corona crise que a gente vive, sem dúvida, ela trouxe algumas questões para o debate, ajudou a debater algumas questões, porque afinal hoje estão todos em casa, então, querendo ou não, sim, essas questões foram levantadas. Não sei se é por isso que o projeto foi apreciado, provavelmente ele foi apreciado por conta realmente do extenso prazo que ele já estava adormecido na comissão. Então e foi apreciado. Agora eu espero que não demore mais um ano e meio para ser apreciado nas outras comissões de mérito, porque cada mês que a gente passa sem deliberar sobre o tema é um mês que uma família está sendo perseguida em Santa Catarina. E, deputado, com a pandemia e a suspensão das aulas presenciais, a Unesco chega a estimar que em torno de 1,5 bilhão a 1,7 bilhões de estudantes em todo o planeta, em algum momento, ficaram sem aulas. O senhor acha que essa forma de não foi, novamente eu destaco, né? O que a gente está fazendo não é educação em casa, são aulas remotas, são aulas digitais e emergenciais. Mas o senhor acha que essa vivência que nós estamos tendo hoje, as famílias estão presenciando, estão experimentando um pouquinho de educar os seus filhos em casa, mesmo que remotamente com o auxílio da escola. O senhor acha que isso pode agilizar, facilitar a aprovação do projeto aqui em Santa Catarina? Eu espero para que sim, as pessoas possam se sensibilizar um pouco mais com o caso, ver que não há nenhum dos mitos que se costuma falar de que a criança não vai ter socialização, de que a criança vai ser abusada, o que é um desrespeito falar isso em relação às famílias educadoras. Enfim, eu espero que ajude a desconstruir alguns mitos sobre a educação domiciliar. É lamentável o que nós estamos vivendo este ano com o coronavírus, mas eu torço para que tenha pelo menos alguma consequência positiva, se é que se pode falar isso, com essa sensibilização com a educação domiciliar e esse desmonte dos mitos que se construíram em torno da educação domiciliar. Nesse mesmo sentido, hoje eu trabalho numa escola também privada, em que somos certificados Google for Education, então o uso da tecnologia em sala de aula para nós já é algo muito natural. E nessa transição para as aulas digitais também foi algo bem natural e a gente observou que a maioria absoluta dos nossos alunos conseguiram levar os seus estudos de maneira praticamente normal e também fazer com que o aprendizado não fosse nem um pouco comprometido. O senhor acha que ao final disso tudo, vamos supor que o projeto não venha a ser aprovado, o homeschool não venha a ser aprovado, pelo menos as aulas híbridas ou, quem sabe, aulas remotas poderiam ser aprovados? Porque hoje o que a gente vive, de novo, no momento de exceção, elas estão permitidas através de medidas provisórias, através de decretos. Podemos estar fazendo isso tanto na educação básica quanto no ensino superior, mas não por lei, sim por conta da pandemia, por conta da exceção. Será que depois disso tudo, pelo menos a híbrida ou pelo menos a remota, elas não podem também entrarem na pauta? Que novamente, é diferente do homeschool, mas dá o direito das crianças estarem em casa, mesmo que assistidas remotamente por meios digitais, com as escolas. Eu vejo duas questões aí. Primeiro que, se o projeto não for aprovado, o que vai acontecer é que as famílias vão continuar fazendo de qualquer forma. O projeto da educação domiciliar, do homeschool, ele não tem o poder, o condão mágico de permitir ou não que essas famílias façam a educação domiciliar. Elas já estão fazendo a educação domiciliar. Elas vão fazer independente do projeto de lei. O que nós queremos fazer é tirar essas famílias da marginalidade, porque hoje é literalmente isso que elas estão passando. Elas estão passando por uma marginalização. E então o que nós queremos é isso, tirar elas da marginalidade, porque elas já estão fazendo e vão continuar fazendo independente do projeto. Quanto a permitir modelos híbridos, eu torço para que sim. Nós não podemos limitar o empreendedorismo educacional. Nós temos que permitir que novas ferramentas, tecnologias, modelos, eles surjam e eles possam ser implantados e testados com toda a liberdade. Se nós formos pensar em modelos educacionais, nós temos o mundo nos últimos 200 anos mudou muito. Nós estamos aqui falando pela internet, através de um aplicativo, através de um computador, usando energia elétrica, usando a luz,
usando tudo que está aqui no meu entorno, não existia há 200 anos. Entretanto, o ensino ainda tem características que você encontra, ele é muito parecido com o que era 200 anos atrás. Não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando que nós não podemos engessá-lo. Se ele tiver um caminho a percorrer, se ele tiver se tiverem inovações a serem testadas com a educação, deve ser permitido. O que a gente não pode é engessar isso através de uma lei, engessar um modelo através da lei, porque tudo que a experiência humana mostra é que tudo que nós tentamos engessar através da lei fica defasado com o tempo. Então, nós temos que permitir que... E quanto à admissão pela CCJ, houveram 2 deputados que pautaram contra, argumentando, inclusive, a própria jurisprudência do STF e também dizendo que Santa Catarina não teria a própria LESC não teria essa autonomia para fazer essa aprovação dessa lei, né? Como é que o senhor vê isso? Na verdade, a decisão tomada pelo STF, ela não abordou a competência dos estados ou não de legislar sobre isso. O STF, o espírito da decisão do relator, foi no sentido de dizer que a educação domiciliar pode ser feita desde que haja uma lei para isso. O magistrado, o ministro, ele nem poderia dizer que os estados não têm essa competência, porque educação, segundo a Constituição, é competência dos estados. Então, nunca que o ministro poderia dizer que pode, mas os estados não podem. Ele não poderia falar isso porque aí ele estaria contradizendo a própria Constituição. Então, a intenção do relator foi dizer que sim, a educação domiciliar pode ser feita. Entretanto, precisa de lei. E é isso que a Assembleia está tentando fazer agora. Perfeito. Então, na verdade, nós não estamos indo contra o STF. Apenas estamos fazendo a entrega da lei que eles dizem que precisa para poder fazer o homeschool. Exatamente. E, aliás, até a própria decisão do STF, na minha opinião, até a decisão deveria ter sido até mais abrangente que isso. Deveria ter sido pode, ponto. Não deveria ter arbitrado em relação a isso, dizendo que é necessário ter uma lei. Mas, já que falaram, o que eu fiz foi fazer uma lei para regulamentar. Deputado, dentre os defensores, dentre os contra o homeschool, o senhor já falou um pouquinho antes na sua fala inicial, é a questão do próprio convívio das crianças. Muitos argumentam que ela não é saudável, porque as crianças não vão estar convivendo com outras crianças, não vão estar vivendo o ambiente escolar. Isso são argumentos, deputados, que têm fundamento, que não têm, como essas famílias, o senhor já citou que são em torno de 1.000 famílias aqui em Santa Catarina que fazem a educação domiciliar, como é que elas promovem essa convivência das crianças com outras crianças no seu meio? As pessoas que falam isso, elas costumam confundir educação domiciliar com prisão domiciliar, né? A criança ela não fica presa em casa, ela vai brincar na rua, ela participa do clube, ela vai na igreja, ela faz aula de apoio, ela faz esporte, ela joga futebol, ela faz escoteiro. As crianças elas têm um amplo convívio social. Inclusive, há um estudo canadense, se eu não me engano, mostrando que as crianças que fizeram educação domiciliar têm mais propensão a participar de atividades políticas e comunitárias do que as crianças que passaram pelo ensino tradicional, justamente porque elas acabam ficando mais ligadas à sua comunidade, ao seu bairro e convivendo com mais flexibilidade com a sua comunidade. Então, esse é um mito, né? A criança ela não fica presa em casa, nada disso. Inclusive, é muito engraçado que eu fiz uma reunião, uma audiência pública sobre educação domiciliar, e aí apareceram dezenas de famílias e as crianças super brincando lá e se divertindo, e muito educadas, aliás, por sinal. Então, essas crianças não têm nenhum problema de convívio, não. Isso é um mito de quem não conhece a educação domiciliar. E quanto às avaliações? Como que a gente poderia garantir que esse aluno vai chegar no Enem, por exemplo, ou hoje o vestibular cada vez mais exceção, mas vai chegar no Enem, ou num concurso público, ou mesmo
fazer alguma prova e ter as mesmas capacidades técnicas deste aluno que frequentou lá os 9 anos da educação fundamental, os 3 anos da educação do ensino médio. Como a gente pode garantir isso? O projeto prevê algum tipo de avaliação, algum tipo de acompanhamento do Estado para ver se esse aluno está, de fato, aprendendo? Sim, o projeto prevê uma avaliação anual, mas ele prevê só porque precisava prever por conta da decisão do STF. Porque eu, sinceramente, eu não acredito nem que seja necessário. Porque quem é o maior interessado na educação da criança? Vejam bem, um pai tirou a criança da escola, fez a decisão mais difícil. Porque a decisão mais fácil para um pai relapso é matricular o filho numa escola e largar ele lá, não acompanhar o desenvolvimento dele. O pai relapso e negligente, para ele a opção mais fácil é jogar o filho numa escola. O pai que resolveu dar a educação domiciliar, ele mudou toda a rotina de vida dele para dar educação para esse filho, porque ele acredita que a educação que ele pode prover será de melhor qualidade, ou enfim, de acordo com o que ele acredita. Então, esse pai, ele está muito mais interessado no aprendizado dessa criança do que um burocrata do MEC ou da Secretaria de Educação, para a qual a criança é uma estatística só, é um número, é uma matrícula. Agora, para esse pai, não. Para esse pai, o filho dele tem nome, sentimento, história e tem futuro. E então, esse pai tem todo o interesse do mundo em fazer com que essa criança tenha um grande aprendizado. Exatamente, quando o senhor fala aqui da questão do pai querer fazer a educação, eu tenho um amigo que é o Pedro, que também é host do Pêssego Podcast, e ele fala o seguinte: ele se posiciona contra o homeschool, e a posição dele contra o homeschool é exatamente não contra a tecnologia, não contra a educação em casa, mas receio que os pais não se comprometam na educação total, ou pior, que esses pais acabem levando esse filho para uma ideologia única, por exemplo, os terraplanistas e outros meios que a gente vê aí, outras ideologias que a gente vê fora do país. Ele tem medo que esses pais tragam a ideologia para os filhos e o fato dos filhos não estarem no ambiente escolar, eles não possam ser confrontados, não tenha o controverso disso. Isso, o homeschool não corre esse risco? Na verdade, bom, tem alguns aspectos aí, né? Primeiro que, mesmo se isso ocorresse, primeiro seria uma exceção. E você não poderia limitar a liberdade de todos por conta de um ente, um indivíduo que faz um mau uso de uma liberdade. Você não acaba com a liberdade de todos, do coletivo, por conta da exceção, né? Não é assim que funciona. Depois, porque se uma família, e quando se trata de ideologia, olha, aí diz respeito a cada família. É algo extremamente subjetivo, é algo extremamente de âmbito familiar. Quem sou eu para dizer quais os valores e as ideologias que a sua família deve seguir? Eu não tenho esse direito, não. Imagina, nós não temos esse direito tampouco. Entretanto, na prática, isso não acontece. Essas crianças acabam tendo, como eu falei, muito mais, às vezes, eu não gosto nem de entrar no aspecto mais utilitarista disso, que é qual é o ensino que é melhor. Eu não gosto de ir por aí, porque para mim é uma questão de princípio, não uma questão de qual é melhor. É um princípio de liberdade, portanto, deve ser observado como tal. Entretanto, essas crianças, elas acabam tendo flexibilidade de conhecer muito, às vezes até mais do mundo e de forma mais, como eu falei, flexível do que as crianças no colégio, onde geralmente existe no colégio, eu passei por um ensino tradicional, existe entre a comunidade jovem ali, então existe também uma ideologia que acaba transitando entre as crianças e a criança que faz educação domiciliar, ela vai ter contato tanto com crianças, com adultos, enfim, não tem esse receio, não. Deputado, eu vi uma pesquisa recente que os motivos que levam os pais a retirarem os alunos das escolas, principalmente nos Estados Unidos, eles são variados, mas entre eles estão a questão de não concordar com a ideologia da escola ou daquela comunidade que a escola está ambientada, a questão de deslocamento também, muitas vezes o pai viaja, o pai mora em cidades ou por conta da profissão tem que se mudar com muita facilidade, com muita frequência, e também pela questão de segurança, né?
por conta aí dos riscos e principalmente por conta dos atentados que acontecem esporadicamente nos Estados Unidos. Agora, em Santa Catarina, quais são os motivos que levam os pais, essas quase 1.000 famílias, a optarem pelo homeschool? Bom, a maior parte por acreditarem que podem dar um ensino de melhor qualidade para seus filhos, uma outra parte por discordarem dos valores pregados na escola ou no ensino tradicional. Temos ainda um outro grande grupo que quer mais flexibilidade para conviver com os filhos também, para aplicar o ensino dos filhos. São esses os 3 motivos que façam a educação domiciliar. Maior vontade de conviver com os filhos e dar a educação, qualidade no ensino, eles acreditam que eles conseguem fornecer uma qualidade maior, e também por valores pessoais e familiares. Deputado, qual vai ser a sequência agora? Uma vez o projeto apreciado pela CCJ, ele passa pelas outras comissões. No início do episódio, o senhor falou que espera que ele não demore mais 1 ano e meio, né, para ser realmente aprovado. Mas agora, quais são os trâmites a partir de agora? 2 comissões, Educação e a outra, Direitos da Criança e do Adolescente. São 2 comissões que não têm o poder de arquivar o projeto, só que elas são de mérito só, elas dão uma opinião sobre o projeto. E são comissões que às vezes, elas podem ter uma tendência mais ideológica, e aí o projeto pode ter uma certa dificuldade, porque a educação domiciliar é um tema tabu aqui no Brasil ainda, e nós vivemos fazendo discursos de apoio a minorias e dizendo que temos que defender minorias, mas quando se trata da minoria, que é a família educadora, parece que as mesmas pessoas que defendem o direito de minorias querem que as famílias sejam perseguidas, querem que o Estado entre porta dentro de uma família educadora e prenda os pais, obrigue os pais a fazerem aquilo que eles não querem. Desse ponto, deputado, o que acontece hoje com uma família que não leva seus filhos para a escola, que opta por educar em casa? Eles estão infringindo lei, né? Sim, depende do conselho da região e da promotoria da região também, né? As famílias podem, desde serem ignoradas, né? O conselho tutelar pode ignorar a questão, que é o que, inclusive, a ministra Damares recomenda hoje em dia, que enquanto a lei não for decidida, que o conselho tutelar, eles entendam a situação e ignorem a situação, até mesmo, e podem, desde de ignorar até mesmo aos casos mais graves, que é processar os pais por abandono intelectual, e o que pode levar uma família, em última instância, a ter os pais condenados e as crianças e perderem a guarda dos filhos. Então, o controle parental. Isso, abandono parental, enfim, podem chegar a situações extremas como essa, como existem diversas situações. Aqui em Santa Catarina, nós temos diversos exemplos desses. O senhor falou que em Santa Catarina são aproximadamente 1.000 famílias. Agora, no Brasil, o senhor tem uma ideia de número de famílias que praticam a educação domiciliar hoje? Muito provavelmente esse número é subnotificado, tá? Eu falei em 1.000 famílias porque é o que nós temos registros. Então, nós não sabemos delas, nós não temos registro delas. No Brasil, nós estimamos entre 15 a 20 mil famílias, e que seria mais ou menos o número oficial, e devemos ter mais um tanto de famílias que fazem a educação domiciliar, mas estão com medo de admitirem que fazem a prática. Então, um número relativamente pequeno diante do universo de milhões de estudantes que nós temos hoje na educação básica brasileira, né? Sim, a educação domiciliar não é uma opção para muitos ou uma opção viável para substituir a educação tradicional. Por isso que eu vivo dizendo que os professores da educação tradicional não têm nada a temer com a educação domiciliar, eles não vão perder emprego por causa disso, nada disso. O que provavelmente vai acontecer é que, pelo contrário, será estimulado o mercado para tutores e professores. Talvez, inclusive, montar salas de aula em condomínios e prédios, né? Um misto entre educação domiciliar e educação regionalizada, né? Sim, inclusive, essa é uma das origens do ensino tradicional nas comunidades, nos Estados Unidos, por exemplo. As comunidades se juntavam para criar as suas próprias escolas, né? Então, sim, é uma opção também, é uma possibilidade. Deputado, para a gente se encaminhar para o final já, em relação a depois desse aluno passar por toda a formação dele,
O projeto prevê ele ter o certificado de educação fundamental e o diploma de ensino médio? Não precisa, né? O MEC já tem essa avaliação, o MEC já faz essa avaliação para os alunos que fizeram fundamental e médio fora do país, né? O INSEJA. O INSEJA, se não me engano. É o INSEJA, né? E fugiu o nome agora. E o MEC já faz essa prova e a única coisa que tem que fazer é ser aplicada a esses alunos que fazem a educação domiciliar. Perfeito. Então, eles fazem a prova, validar os conteúdos e tiram o equivalente ao diploma do ensino médio, né? Exato. E aí podem fazer, se quiserem fazer o vestibular, podem fazer normalmente o vestibular. E para concluir, quem se interessar pelo tema ou quiser mais informações, tanto para apoiar ele, deputado, como talvez até para criticar, né? Para que possa ter a oportunidade também de ouvir as explicações, como é que ele pode fazer? Pode entrar nas minhas redes sociais, tanto no meu Facebook, Bruno Souza SC, você vai me encontrar lá. Manda mensagem pra gente, pode mandar o seu comentário, não tem problema não, tá? Se for para criticar, pode mandar, eu converso com muita gente que discorda também, não tem problema nenhum, tento sempre convencer, claro, do meu ponto de vista, mas é natural e eu estou aberto a receber as críticas, até porque elas são importantes porque elas testam os meus argumentos, né? Vai que alguém tem uma abordagem, um ponto de vista, encontra um problema no projeto que eu não vi ainda. Opa, vou achar ótimo. Então, podem mandar lá nas minhas redes sociais. Quem quiser, também tem o site da Assembleia, que você pode pegar o projeto, baixar o projeto lá também. Então, tem bastante canal aí de comunicação. Eu sempre respondo pelas minhas redes também. Quem mandar mensagem lá vai receber uma resposta. Deputado, o senhor poderia repetir só o seu site, que deu uma quebrada na internet novamente? A internet, quando a gente tem feito as gravações, ela tem nos boicotado, geralmente, em alguns momentos bem importantes. É Bruno Souza SC. Bota lá no Instagram, lá, escreve Bruno Souza SC, Souza com Z, que eu vou aparecer. E se você botar no Facebook, mesma coisa, Bruno Souza SC, você vai me encontrar lá. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio também os contatos do deputado Bruno Souza para quem tiver interesse, tanto o site, quanto o Instagram, quanto o Facebook, para poder entrar em contato diretamente. Deputado, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Infelizmente, a gente já chega ao fim. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando conosco. E para quem estiver nos ouvindo e se interessar um pouco mais pelo assunto, eu vou deixar na descrição do episódio os links para o contato com o deputado. Muito obrigado, deputado. Até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. É um tema que eu gosto e sempre que quiserem conversar sobre esse tema ou outros, eu estou totalmente à disposição. Muito obrigado. Para quem tiver interesse neste conteúdo e mais outros semelhantes, eu convido a visitar o nosso blog em fernandopitt.com.br. Bruno Souza, nosso deputado pelo Partido Novo em Santa Catarina. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Até logo.